Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, mais um dia estamos na presença do Senhor e eu me sinto muito feliz e honrado em estar nesta igreja, nesta congregação, podendo dividir com os irmãos a palavra do Senhor, uma reflexão que Deus tem colocado ao meu coração. Agradeço às irmãs, pelo convite, Deus abençoe, aos pastores desta congregação, obrigado pela confiança. Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 1. Livro de Neemias, capítulo de número 1. O Senhor se faz presente nesse lugar. Então você pode ficar à vontade. Abra seu coração e abra sua mente para o que Deus vai falar com você essa noite. Livro de Neemias, capítulo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Suzã, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele, alguns homens de Judá. Eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Amém. Eu vi que tem um tecladista por aí, não tem? Deixa Deus te usar nessa terra aí, vaso. Usa esse teclado aí, toca um negócio para nós aí. Meus irmãos, um texto conhecido por todos, e todos nós, algum dia já tivemos contato com a história de Neemias. Só que hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas reflexões que o Senhor me levou quando eu lia novamente essa história, que é uma história de superação, uma história de virada das mais importantes que nós vamos ver na Bíblia Sagrada. Neemias é um exemplo de que quando você se propõe a fazer algo, a tentar uma virada, ou até mesmo o próprio dito, uma reconstrução, não existe nada, não existem barreiras, não existem homens, não existe o diabo que pare na frente de quem quer reconstruir. Então essa história de Neemias, ela me chamou a atenção por alguns pontos, e nessa noite eu gostaria de conversar com os irmãos, explicar aos irmãos algumas revelações que o Senhor me deu. A primeira informação que nós temos, e aí eu peço para você redobrar um pouco a sua atenção, é que Neemias era um exilado na Pérsia. E o que Neemias fazia na Pérsia? Ele era um exilado, ele não era daquele lugar, ele não é daquela cultura, ele não é dali. A sua terra está longe, os seus estão longe. Então Neemias, o que ele fazia ali? Ele era copeiro do rei. E o que é ser copeiro do rei? Antes do rei provar qualquer alimento, antes do rei beber qualquer líquido, esse alimento, esse líquido, passa pelo copeiro. Ele vai experimentar, ele vai se alimentar antes do rei. Então Neemias desenvolvia esse
trabalho para você sintonizar na sua mente e vir junto comigo na história. A fortaleza de Suzã ficava aproximadamente a 1.580 quilômetros da cidade natal de Neemias. A fortaleza de Suzã fica a 1.500 quilômetros de Jerusalém. Olha a distância que Neemias está da sua casa, da sua cultura, dos seus. Neemias está exilado ali e está muito, mas muito distante do seu lar. E aí Deus coloca Neemias, ou Deus está com Neemias em Suzã, da mesma forma que Deus colocou José no Egito, e da mesma forma que Deus colocou Daniel na Babilônia. Então eu posso crer, após essa informação, que Deus está com Neemias. Deus não é um Deus que manda o seu povo para um lugar e deixa o seu povo abandonado naquele lugar. Deus é um Deus que acompanha o seu povo aonde o seu povo está. Então, Neemias está a 1.580 quilômetros da sua cultura, da sua cidade, mas Deus está com Neemias. O Senhor está com ele naquele lugar. Então, Deus esconde Neemias. Neemias vai ser usado, lá na frente nós vamos ver, Neemias vai ser usado para reconstruir. Então eu sei que Deus tem um propósito, um projeto para Neemias. Então Deus esconde Neemias em Suzã. Fica com ele ali na fortaleza de Suzã, longe de casa, longe de tudo, mas sendo guardado por Deus por causa do projeto de reconstrução. Muitas vezes, e aqui eu já começo a falar algumas coisas para você, muitas vezes nós nos pegamos perdidos em alguns lugares. Achamos que Deus não está conosco, ou em meio ao seu ministério, ou em meio à sua chamada, você se sente longe da promessa, você se sente longe daquilo que Deus te prometeu, você se sente longe do seu propósito. Olha, a profecia para mim era outra, o que Deus me chamou era aquilo, mas eu me sinto cada dia mais longe daquele propósito. Eu vim aqui persuadido pelo Espírito Santo de Deus para dizer para você: você não está longe do seu propósito, Deus só está te escondendo para na hora certa Ele te usar. Deus está te escondendo para na hora certa você aparecer para aquilo que Deus tem para a sua vida. É isso. Talvez a gente se sente longe, mas você não está. Você está escondido. Escondido nele. Lembre-se. E aqui nós não falamos só de ministério, só de chamada. Nós abrimos essa conversa para um âmbito de todas as áreas da nossa vida. Você está escondido porque o propósito de Deus com você não acontece na sua hora. O propósito de Deus para você não acontece no seu tempo. Neemias está longe. Neemias agora, mesmo confortável, porque ser copeiro do rei é uma posição de acesso, não é? Não é das posições mais nobres que você vai encontrar, mas é uma posição de acesso, ou seja, Neemias ele tem acesso ao rei. Neemias está em um lugar, mesmo longe, mesmo distante dos seus. Neemias está em um lugar confortável. Neemias está bem. Ele tem acesso.
ele é mordomo, ele é copeiro, ele é respeitado, ele tem pessoas sob a sua responsabilidade. Só que eu quero que você entenda uma coisa nessa noite: nem todo lugar confortável é o lugar que Deus quer que você fique. Muitas vezes chegamos em lugares confortáveis e falamos assim: aqui é o meu lugar, aqui está sob controle, aqui eu tenho controle das situações, das coisas, das ações. E aí Deus olha para você e fala: vou ter que te tirar daí, porque você está sob controle demais. E nós precisamos aprender a viver não controlando as coisas, mas precisamos aprender a viver na dependência de Deus, para que Ele tome as decisões por nós, e não nós mesmos com as nossas forças. Deus, Ele tira pessoas do conforto, do comodismo, daquela velha e boa palavra, né? Onde eu estou aqui está bom. Não mexe comigo não, aqui está bom. Mexe com você sim. Ele quer mexer com você sim, Ele quer te sacudir sim, Neemias. Pense nisso. Todas as vezes que você dizer: aqui está tudo bem, encontrei o meu oásis, se prepare para ser sacudido por Deus e ser tirado dessa posição de comodismo, porque Ele quer você trabalhando, glorificando o nome dEle, fazendo para Ele. E nós vamos entender que Neemias, ele está longe, mas o coração dele está perto. Ele está longe de Jerusalém, de Judá, mas o coração dele está lá. Hoje eu dei discipulado pela manhã para alguns alunos que vão batizar, e falei com eles que existem duas pessoas em uma. Existe o Lucas exterior e existe o Lucas interior. E quando eu alimento o Lucas interior, que está ligado a Jesus, isso sai para fora no Lucas exterior. Então, Neemias, no seu exterior, está a 1.580 quilômetros de casa, mas o interior de Neemias, aquele que é maior, porque o exterior está ligado a Adão, mas o interior precisa estar ligado em Jesus. O interior de Neemias está cada vez mais perto de Judá, a ponto de perguntar e se preocupar: e aí, meus irmãos, como vão as coisas em Jerusalém? Como que estão as coisas lá na minha terra? Como que está acontecendo tudo lá na terra dos meus pais? E aí, o que acontece com Neemias? Neemias, ele vai receber a má notícia. Neemias, as notícias não são boas. O que eu trouxe para você, Neemias, não vai te deixar bem, satisfeito, feliz, porque nós viemos aqui carregados, cheios de má notícias. E como estamos vivendo tempos de más notícias? Pessoas queridas, amigos, se vão. Pessoas de perto, de longe, se vão.
Neemias recebe a má notícia. Neemias, as pessoas estão desprezadas. Os muros estão derribados. A cidade queima, Neemias. A sua cidade, que você tanto ama, que o seu coração tanto ama, queima. Neemias recebe aquela notícia. No capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer: e sucedeu, quando ouvi essas palavras, que eu me assentei e chorei e lamentei por alguns dias. Neemias recebe o baque, e tomara que você esteja comigo aqui. Neemias recebe o baque da notícia ruim, da má notícia, da notícia que ele nunca queria ouvir. Ele senta, ele se lamenta por alguns dias, ele chora por alguns dias, mas Neemias não se deixa dominar pela notícia ruim. Ele não se deixa dominar pelo medo e pelo pavor. Ele fala: eu sentei por causa da notícia ruim, eu chorei por causa da notícia ruim, lamentei por alguns dias, vírgula, jejuei e orei diante do Deus dos céus. A notícia ruim, principalmente nos dias de hoje, ela é inevitável. Se tem uma coisa que você não controla, são notícias. E às vezes ouvimos coisas que não esperamos, ouvimos coisas que nos deixam tristes. Que seja uma notícia de uma alta gravidade, ou que seja uma coisa pequena, mas não te deixou bem. Não te deixou confortável, não te deixou bem, só que o detalhe é não se deixar dominar por aquilo. Neemias chorou, mas as lágrimas de Neemias não se transformaram em fraqueza. As lágrimas de Neemias se transformaram em força. Quando ele mais chorava, mais ele dizia: tem jeito de mudar, eu vou mudar, em nome de Jesus eu vou mudar. E quanto mais ele chorava, mais força ele tinha. Ei, as suas lágrimas não podem demonstrar a sua fraqueza. Quanto mais você chorar, mais força de Deus existe dentro de você. As lágrimas de Neemias indicam força e ele continua o seu trabalho. A notícia má chegou, ele matou ela no peito, ficou triste, chorou, lamentou, jejuou, orou, mas continuou servindo. Porque quando recebemos uma má notícia, a primeira coisa que a gente quer fazer é parar de servir. A culpa é de tudo e de todos, menos minha. Aí eu quero parar de servir, aí eu vim na igreja, já não adianta mais para mim. Porque a condicionante de eu estar na igreja é uma notícia boa sempre. Eu só estou aqui quando meu coração está lindo, regozijando, maravilhoso. Quando eu recebo uma notícia mal, eu me prostro, fico dentro da minha casa e não quero falar com ninguém. A notícia motiva Neemias a orar. A notícia motiva Neemias a jejuar.
Neemias não tomou atitude precipitada. Neemias não tentou fazer com as suas próprias mãos, com a sua inteligência, muito menos com a sua influência com o rei. É hora de calar. É hora de falar menos e dobrar mais os joelhos. É hora de falar menos e proclamar mais jejum. Mas eu não. Eu quero ir para o Facebook e colocar, se sentindo triste, se sentindo só. Eu quero reclamar com tudo e com todos, mas não quero reclamar com aquele que pode mudar a situação. Pare com isso. Mesmo que você receba a pior notícia que exista na sua vida, vai falar com o papai, vai reclamar para papai. Se você precisa falar com alguém, é para Jesus que você precisa falar. Glória a Deus. Se sentindo triste. Aí a chama nasce no coração de Neemias. Eu preciso reconstruir. Eu preciso voltar para minha cidade. Eu preciso reconstruir. Eu preciso ir para lá. Mas Neemias está orando e trabalhando. Neemias está orando e está servindo. Neemias não está orando e esperando assim as bênçãos. Ah, eu estou orando há tanto tempo e não acontece, eu acho que Deus esqueceu de mim. Ore, busque, mas continue servindo. Continue o seu trabalho. Continue a fazer pelas pessoas. E Neemias, aqui no capítulo 1, nós vamos ver que sucedeu que no mês de Quisleu, o mês de Quisleu no calendário judaico, trazendo para o nosso calendário, é o mês de novembro aproximadamente. Então a má notícia, olha que lindo, a má notícia chega para Neemias no mês de novembro. Neemias se lamenta por alguns dias e começa a orar no mês de novembro. Aí o capítulo 2 se inicia. E sucedeu que no mês de Nisan, o mês de Nisan, trazido para o nosso calendário, é o mês de abril. Vamos lá? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Sem falar uma palavra, sem abrir a boca para reclamar, 6 meses orando e jejuando, pedindo confirmação de Deus. E aí o Lucas aqui quer orar 1 semana, o Lucas aqui quer orar 2 horas, e acha que pode bater boca e discutir com Deus. Neemias está orando há 6 meses. E o Espírito Santo manda eu dizer para você nessa noite, por pior que seja a situação, em nome de Jesus, Ele te trouxe aqui para ouvir isso, por pior que seja a situação, por favor, dobre os seus joelhos. Busque a presença do Pai. Ele te chamou aqui nessa noite para você escutar isso. Por pior que seja a situação, não perca tempo reclamando, não perca tempo indagando, não perca tempo perguntando. Se derrame aos pés de Jesus. Deus não foi hoje.
mas eu ainda acredito que o Senhor pode. Deus ainda não aconteceu, mas eu acredito que o Senhor pode. Se derrame aos pés dele. Aleluia, Deus. O Senhor está com os ouvidos atentos. O Senhor está olhando para você. Ele não te esqueceu. Parece clichê o que eu estou falando, mas existe alguém nessa noite que precisa ouvir isso. Ele não se esqueceu de você, Neemias. E está demorando, né? E está demorando, né, Neemias? Está demorando, né? Em novembro, ele começa a orar. Em abril, o que acontece, Lucas? E sucedeu que no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele. Opa! Eu dei esse pulo aqui porque eu estou sentindo a presença dele aqui. 6 meses se passaram e o que Neemias está fazendo, pastor? É isso mesmo. 6 meses se passaram e ele não desistiu. Não desista daquilo que Deus te prometeu. Não desista da tua chamada, do teu ministério, da sua vocação, Neemias. Ele está com você. Continue servindo, Neemias. O vinho estava diante dele. Ele chega e começa a servir o rei. E aí o texto vai continuar dizendo. O que o texto vai dizer? Ora, Neemias fala. Ora, eu nunca tinha estado triste na presença do rei. Aqui tem um negócio. Ô, glória. Eu nunca tinha ficado triste na presença. Ou seja, eu estava triste, mas não estava deixando ele perceber. Porque só Deus sabe quando você chega na igreja arrasado. Alguém te cumprimenta e você solta o sorrisão. E aí, Lucas, está tudo bem? Está tudo bem. E destruído por dentro. E acabado por dentro. Ora, súbia. E aí, Neemias conseguiu esconder, né? Durante 6 meses. Mas tem dia que não dá. Tem dia que é difícil demais. A gente sai de casa, não quer falar, não quer, mas vem. Porque sabe que é aqui que as coisas acontecem. Chega arrebentado aí, nesse dia você não conseguiu sorrir. Pela palavra, pela palavra, pela palavra. Ora, eu nunca tinha estado triste na presença do rei. Irmão, está aqui. É só você ler com atenção e se aplicar um pouquinho. É Bíblia, está aqui. Porquanto o rei me disse. Então, depois de 6 meses, o rei fala com Neemias. E eu profetizo na sua vida. E quem acredita, eu já vi uma mão levantada ali. Quem acredita, levante a sua mão nessa noite.
O rei vai falar com você sobre aquela situação. O rei vai falar com você sobre aquela pessoa. O rei vai falar com você. Receba essa palavra essa noite. Urabassúria candarabas. Urabassubla candarabassubi candarabanagasubia. Jesus. Porquanto o rei me disse, porque o seu semblante está triste, Neemias. Visto que não estás enfermo. Você não está doente, por que você está assim? Hoje o rei te viu. Você está executando o seu trabalho, você continuou servindo, você não parou para reclamar. Aí hoje, ele olhou e falou, peraí, tem alguém que está com a tribulação, já tem 6 meses, 1 ano, 2, 5, 10 anos, não parou para reclamar hora nenhuma, só está orando, está servindo o tempo todo. Acho que chegou o momento de eu falar com ele. E aí Neemias... O rei vai falar com ele. Isto não é nada mais do que tristeza de coração. Então eu, disse Neemias, fiquei muito temeroso. Porque Neemias virou e falou, e Neemias com essas palavras está dizendo, eu não esperava que era hoje. Eu não esperava que era hoje. Ah, você está aí comigo? Eu não esperava que era hoje. Porque Deus escolhe tempos improváveis para te mostrar coisas que você não esperava que aconteceriam. Naquele tempo, Ele te pega num culto normal, num dia normal, quando você não esperava, e fala com você, coloca a resposta na sua mão, Neemias. Em um dia de trabalho normal, em um dia de serviço normal, o rei para falar com Neemias, e mais uma vez eu vou profetizar, em um dia normal, numa data normal, talvez no culto normal, Deus vai falar com você. Oblaya sebia candarabassuga. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor está presente na casa. E se eu fosse você, eu levantava essa mãozinha sua e falava alguma coisa para Ele hoje, porque Ele passeia nesse lugar. Sube a candarabanaga, sube a candaraba, sube. O rei falou com Neemias. E agora? Agora é o momento de Neemias falar com o rei. E disse ao rei: por que o meu semblante não estaria triste, rei?
quando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, jaz em ruína, e os seus portões estão consumidos pelo fogo, como eu não estaria triste com a minha cidade pegando fogo? Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Neemias não pede nada, ele só relata uma situação. Eu te pergunto nessa noite, você já falou com ele? Você falou com tanta gente, com vizinho, com amigo, com pastor, com filho, com esposo, com marido, com todo mundo. Você já parou para falar com ele? Você já parou para relatar essa situação para ele? Mas é falar! Como eu não estaria triste com a minha cidade queimando? E aí no verso 4, a gente consegue ver uma coisa espetacular. No verso 4, significa a mudança de Neemias. Capítulo de número 2, verso de número 4. Nós só estamos lendo a Bíblia aqui, irmãos. Verso 4. Então o rei me disse: me pede o que você quiser. Teve gente que não entendeu. Me pede o que você quiser, Neemias. Seis meses orando, buscando uma resposta de Deus, e o rei fala: me pede o que você quiser, Neemias. Eu profetizo que o momento da resposta de Deus para a sua vida vai chegar. Fica tranquilo, pode demorar o tempo que demorar, mas Deus vai entregar na sua mão a resposta que você busca há muito tempo. Se você acredita nessa palavra, levante a sua mão e adore a Deus. Abassúria, Ancho Revácio, Opla Subquébia. Fala mesmo, Senhor. Orá subicandarabanagassúria. Quando o rei fala para Neemias: me pede aí o que você quiser. A Bíblia é linda, irmãos. Põe isso na cabeça de vocês nessa noite. Se você não gravar nada que eu falar hoje, grava isso. A Bíblia é linda. Olha isso. Olha isso aqui. Me pede o que você quiser. Aí Neemias vai, ele nem responde. Neemias fala assim: assim orei ao Deus dos céus. Ele está 6 meses esperando a resposta. Quando a resposta vem, ele vai orar de novo. Que isso, Neemias? Eu estou rindo porque é engraçado. Ele perguntou por que eu estou rindo, porque é engraçado. Eu orei 6 meses. E aí quando a resposta chegou, que era para eu largar esse negócio de oração para o lado, eu ainda gasto tempo orando. E aí vai um conselho para você: quando você sentir que a sua resposta chegou, não abraça ela sem pensar, dobre os seus joelhos e peça a confirmação de Deus, para ver se é o tempo certo daquilo acontecer.
E aí Neemias vai orar de novo. Neemias tem um senso de humor incrível. Ele orou 6 meses, e agora ele vai orar de novo. E aí no verso de número 5, e eu disse ao rei, se for do seu agrado, e se o teu servo tem achado graça à tua vista, que tu me envies ajudar. E aí nós caminhamos para o final. Quando a oportunidade aparece para Neemias, o rei autoriza ele ir ajudar. Mas como que você vai ajudar, Neemias? Neemias, a partir do verso 6, ele vai, o capítulo 2, o verso 6, ele vai relatar ao rei, isso aqui é lindo, ele vai relatar ao rei todo o seu plano de ação para reconstruir Judá. Espera aí, Lucas, mas ele não estava orando? Estava. Ele nem sabia se ele ia ou não, ele só estava orando, pois é, mas ele orou e planejou. A vida, preste atenção, a vida ainda tem oportunidade para vocês. Jovens, vocês vão galgar muitos lugares e a vida tem muitas oportunidades para vocês ainda. Não é pecado se preparar para essas oportunidades. Deus não entrega projeto na mão de quem não está preparado para manter o projeto vivo. Neemias ora, mas Neemias projeta. E aí você falou, lindo, isso é fé. Você não pode só orar. Orar é tudo. Mas quando estamos falando de um projeto, orar fica vago. Dobre os seus joelhos, fale com Deus, mas projete. O seu sonho, o seu projeto, aquilo que Deus te prometeu, projete isso, para quando a oportunidade chegar, você está pronto para manter o projeto vivo. As donzelas estão na beira do rio, Moisés está no rio, a princesa está no palácio, as donzelas estão na beira do rio. Quando Moisés foi colocado, quando Joquebede colocou Moisés no cesto e Miriam colocou no rio, as donzelas estão no rio, mas a princesa está lá dentro. E o texto vai dizer que as donzelas não viram o menino, mas a princesa viu o menino. Quem tem condição de manter Moisés vivo? As donzelas ou a princesa? A princesa. Então Deus não mostra projeto para quem não tem condição de manter o projeto vivo. Planeje! Se prepare para aquilo que Deus tem para a sua vida, porque eu profetizo nessa noite, é grande ainda o que Ele tem com você, Neemias. E aí, pela fé, ele planejou. E aí o rei olha para Neemias e fala, olha Neemias, você pode ir. E Neemias fala, mas eu preciso de cartas. Eu vou lidar com gente grande. Eu vou lidar com gente maior do que eu. Então eu preciso de cartas me autorizando, ou me dando autoridade, para fazer o que eu vou fazer. E Neemias sai de Suzã, da fortaleza, do exílio, com cartas do rei debaixo do braço. E Neemias não recebe autorização do rei, ele recebe autoridade. E aí eu lembro de alguém que falou assim, eis que vos dou poder. Mas não somente poder, eu dou autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões.
Fica de pé nessa noite comigo. Nós caminhamos para o fim. Nós caminhamos para o fim. Neemias chega em Judá. Neemias lidera o povo para uma grande reconstrução, reedificação dos muros, reedificação da cidade, uma renovação por completo. Só que Neemias vai enfrentar uma coisa que eu vim aqui nessa noite te perguntar se você está preparado para isso, Neemias. Neemias vai enfrentar, pastor, os inimigos internos. Pessoas de dentro tentando paralisar a obra. Pessoas do ciclo tentando destruir aquilo que Deus quer edificar. E aí, Neemias, está preparado para aquela pessoa que te chamava de amigo e te dava tapa nas costas te trair? Está preparado, Neemias, para assumir alguma coisa na igreja e ouvir alguém dizer: isso nunca deu certo aqui, vai dar certo em nome de Jesus, vai dar certo? Está preparado, Neemias, para ser desprezado, mal entendido e mal interpretado por muitos? Está preparado, Neemias, para não entenderem o modo seu de adorar, para não entenderem o seu modo de agir, para não entenderem o seu relacionamento com Deus, para não entenderem aquilo que Ele colocou na sua mão? Está preparado, Neemias? E nós temos aqui Tobias e Sambalate. Eles tentam falar com Neemias, mas no seu coração eles começam dizendo: que coisa é essa que está acontecendo aqui? Quem é esse intruso que está tentando reconstruir alguma coisa? E Neemias, olha aqui, estou terminando. Neemias está diante do andaime. Neemias está no andaime, batendo massa no muro, trabalhando. E Neemias e Sambalate lá embaixo. Olha como que o inimigo vai falar com você. Neemias! É isso aí mesmo, Lázaro, dá lugar aí. Me ajuda a pregar. Neemias! Quem você pensa que você é, rapaz? Quem você acha que você é? Nós temos cartas aqui desautorizando você a fazer essa obra. E Neemias está em cima. Eu vou repetir que talvez você entenda. E Neemias está em cima. E Neemias está em cima. E Neemias está em cima. Como é que é o negócio? Deus me chamou para uma grande obra. E eu não tenho tempo para desocupados. E eu não tenho tempo para fofoqueiros. E eu não tenho tempo para quem quer paralisar a obra de Deus. Eu não tenho tempo para isso. As minhas cartas estão mais novas do que as suas. As cartas que o rei me deu são cartas atualizadas. A sua carta que você está me mostrando
não vale de nada, mas o rei colocou na minha mão cartas atualizadas e eu posso prosseguir no projeto. O Senhor entregou na sua mão um projeto. E esse projeto é atual, Neemias. Eu quero orar por você nessa noite e devolver o microfone para a liderança do culto. Mas eu quero que você saiba e saia daqui nessa noite, Neemias. Deus vai te levantar para reconstruir. Muita coisa não acabou na sua casa porque tem Neemias lá dentro. Muita coisa não se destruiu na sua família porque tem Neemias lá dentro. Muita coisa não foi à falência, ou até mesmo você não foi à falência porque tem um Neemias. E Deus está levantando para te abençoar e abençoar a sua casa. Nós vamos orar nessa noite. E eu peço a você que faça uma oração de fé. E não importe o tempo que passar, não importa pandemia, máscara no rosto, má notícia, não importa nada. Você é um Neemias. E você continua servindo, continua orando e continua jejuando. Ore comigo, Senhor Deus, obrigado, Pai. Senhor, obrigado, Senhor. Deus, nós entendemos que essa noite o Senhor falou conosco, Pai. Nós entendemos nessa noite que o Teu Espírito se faz presente nesse lugar. Pai, eu sei que existem pessoas que entraram por aquela porta cheio de projetos no coração, Senhor. Projetos até mesmo nascidos do Senhor, Pai. Só que às vezes demora. Às vezes não chega, mas o projeto está vivo. Em nome de Jesus, nessa noite, Pai, entregue cartas atualizadas na mão de pessoas aqui, Senhor. Cumpra o Teu projeto em pessoas aqui, Deus. Fale ao coração de pessoas aqui, Deus. E que nós possamos entender o Teu projeto, mas também possamos entender o Teu processo, Deus. Obrigado pela Tua presença, Pai. No nome de Jesus nós oramos nessa noite. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus.